Bom dia, paz seja convosco. Que alegria poder estar aqui nessa festa tão linda de 75 anos do pastor Antônio, amigo do peito, do coração. Eu não tenho muitos amigos, eu tenho bastante colega, tenho poucos amigos e ele é um deles. Conheço de uma longa data. Homem fiel, homem temente. Trabalhamos juntos na primeira igreja por 5 anos. Foi um ótimo amigo, companheiro. E quando a Marisa me convidou, eu disse, foi uma honra, Maravilha. Amados, eu estava cocheando entre dois pensamentos. Aniversário do pastor Antônio, Eu tenho um versículo, Salmo 90, versículos 10, diz que a duração da nossa vida é de 70, movendo força e vigor, a 80. O restante é canseira, enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então ele já chegou nos 70, Conseguiu já uma faixa boa e maravilha, cheio de vida, cheio de força. Mas é uma alegria muito grande. Quero agradecer a Deus pela vida dele, que tem sido um exemplo de fé, nestes anos. Daqui a 3 anos vou fazer 50 anos de ministério. E nesses 50 anos de ministério, sempre junto com o pastor Antônio. Sempre junto. Ou convenção, ou reunião ministerial, ou aqui na igreja, ou lá na nossa igreja, sempre juntos. Então, falar do pastor Antônio é muito fácil, porque é uma pessoa muito querida. Deus te abençoe, pastor Antônio. Te dê mais 75. Amém? Os 4 homens que mais viveram foi Matusalém, 969. O segundo foi Jared, 962. O terceiro foi Noé, 950. E Adão, que devia ter vivido mais do que Matusalém, viveu menos, 930 anos. E o pastor Antônio já está com 70. Louvado seja Deus. Mas não é para nós ficar muito aqui, porque o pastor Antônio dispensa comentário, pastor Antônio? O tema que eu quero tratar hoje aqui é o triunfo de Cristo. Eu estava meditando, Senhor, vou pregar lá no pastor Antônio, uma mensagem simples, uma mensagem humilde, uma mensagem objetiva, uma mensagem franca, uma mensagem ungida, uma mensagem poderosa, uma mensagem do coração de Deus para o coração daquele povo da terceira igreja do Evangelho Quadrangular. Porque a palavra de Deus é maravilhosa, ela salva, ela cura, ela edifica, ela santifica, ela purifica, ela renova, ela desperta, ela aviva, ela é pão, ela é água, ela é luz, ela é âncora, ela é o verbo, o poder de Deus. Então, no livro de Hebreus, no capítulo 13, cujo autor é desconhecido, devo falar alguma coisinha aqui. No livro de Hebreus, capítulo 13, no versículo 20 e 21, diz assim: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, os aperfeiçoou em todo bem, para cumprirdes em vós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus, a quem seja a glória para sempre. Olhe para o teu irmão e para a tua irmã e diga: o triunfo de Cristo. E agora feche os olhinhos um pouquinho. Pai querido,
Pai eterno, fazem quase 50 anos que eu prego o teu evangelho. Mas todas as vezes que eu chego no altar para pregar, o meu coração aperta. Porque eu sei, reconheço a minha natureza humana, a minha pequenez, a minha limitação, a minha fragilidade. Reconheço que sou pecador, reconheço que sou insignificante, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e pela tua graça que me foi concedida, não se tornou vã. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder do Espírito Santo. Amém e amém. Digo amém, assim dando glória a Deus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, pode sentar, querido, sente. O autor do livro de Hebreus é um perito no estilista literário, tanto do grego como também no helenista. Quem são os helenistas? São pessoas que são especializadas na língua grega. O autor do livro de Hebreus também era um profundo conhecedor do Antigo Testamento, tanto no grego como também na Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a mais antiga tradução da Bíblia hebraica, traduzida em etapas para o grego. Então, a Septuaginta, ela é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego. O autor do livro de Hebreus também tinha um profundo interesse pela redenção, que culminou com a morte de Jesus lá na cruz do Calvário. O autor do livro de Hebreus também tinha uma sensibilidade e uma familiaridade com o evangelista Timóteo. Pode ler 13, versículo 23, que ele fala até mesmo de um fato ocorrido em Cesareia, quando Timóteo esteve preso com Paulo, e ele até constatou o dia em que libertaram Paulo e Timóteo, filho na fé de Paulo, lá da prisão de Cesareia. Então ele tinha uma familiaridade com o evangelista Timóteo. Porém, o livro de Hebreus não revela o nome do seu autor, deixando assim um mistério atormentador para todos os curiosos na história da Bíblia Sagrada. E o autor do livro é muito enfático com relação a este tema. E nós sabemos perfeitamente que lá na igreja oriental, no tempo de Clemente de Alexandria, e também Orígenes, que foi um profundo teólogo, conhecedor da Bíblia, ambos, tanto Clemente de Alexandria e também Orígenes, eles deram autoria do livro de Hebreus para Paulo. Porém, alguns teólogos da época, profundo teólogo, eles contestaram a autoria, porque encontraram certas diferenças literárias e também estilísticas entre o livro de Hebreus com as cartas de São Paulo. Outros dizem que quem escreveu o livro de Hebreus foi Dr. Lucas. Outros contestam e dizem que quem escreveu o livro de Hebreus foi Clemente de Roma, no ano 95 depois de Cristo. Quem foi Clemente de Roma? Clemente de Roma, ele nasceu nos arredores do Coliseu Romano, por volta do ano 35 depois de Cristo. Ele foi o quarto papa a exercer o papado, ou então exercer o ministério de papa de 88 até 95, 99 depois de Cristo.
Ele, segundo alguns historiadores, foi um dos primeiros a receber o batismo nas águas através do apóstolo Pedro. E mais tarde, Clemente tornou-se o pai da Igreja Apostólica Romana, por ter defendido publicamente o sistema religioso através da hierarquia sacerdotal e também através de rituais dogmáticos da Igreja Romana. Na Igreja ocidental Tertuliano, ele atribuiu a autoria do livro de Hebreus para Barnabé, que era um levita da dispersão judaica e que era muito afeiçoado à igreja primitiva e também aos cristãos primitivos. Se você ler em Atos 4, versículo 36, você vai ver que ele vende um campo grandioso e deposita todo o dinheiro aos pés de Pedro, dos apóstolos, para que eles pudessem alavancar o desenvolvimento, o progresso e o crescimento da igreja primitiva. Porque tudo começou em Jerusalém, depois passou para a Judéia, Samaria e até os confins da terra e chegou até nós. Então, outros afirmam, meus amados irmãos, que foi ele. Porém, durante a reforma do século XVI, Martim Lutero atribuiu a autoria do livro de Hebreus para Apolo, que era um eloquente pregador do Evangelho e poderoso nas Escrituras. Se você ler no livro de Atos 18, versículo 24 em diante, você vai ver a história deste homem, como ele era profundo. Porém, o autor do livro de Hebreus é desconhecido. Mas para mim, para você, para nós, para a igreja, não importa quem escreveu o livro de Hebreus. O que realmente importa é que o livro de Hebreus atribuiu a Jesus como sumo sacerdote que penetrou os céus. Portanto, que ele começa a escritura dizendo, havendo Deus, no capítulo 1, versículo 1 ao 4 de Hebreus, dizendo, havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ele que é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita do Pai. O autor do livro de Hebreus nos apresenta Jesus como aquele que venceu na cruz do Calvário. O autor do livro de Hebreus também nos apresenta a Jesus como Salvador do mundo. E ele nos fala que a primeira aliança foi sancionada com sangue de bodes, de touros, de novilhas, a cinza de uma novilha aspergida. E se isto os purifica, quanto à carne, muito mais o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele nos apresenta Jesus como mediador da eterna aliança. Todos os anos, o sacerdote tem que entrar no Santo dos Santos com sangues alheios para fazer a purificação do pecado do povo. Mas Jesus, com o seu próprio sangue, fez a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, da igreja, mas pelo do mundo inteiro. O autor do livro de Hebreus, ele nos apresenta Jesus como aquele que triunfou na cruz do Calvário. E quando nós lemos a palavra, e desejo ler com vocês aqui,
Colossenses, Paulo fala muito sobre isso, que na cruz houve um cancelamento das nossas dívidas. Houve um cancelamento das nossas dívidas. Para mim, essa água. Como disse, quando vou pregar, sempre fico nervoso. Quem não fica, né, pastor Antônio? Quem não fica, pastor Elias e tantos outros aí? É porque aí no meio de vós tem gente mais inexperiente e mais inteligente que a gente. Então fica nervoso, né? Amados, ele fala que Jesus é mediador de uma eterna aliança. Então, ele fala que na cruz, a cruz tem várias vertentes. Ela tem uma vertente que ela simboliza o cristianismo. A cruz simboliza também maldição. Mas aquilo que foi imposto pelos romanos, um castigo duro pelos romanos para a punição de pecados e delitos, aquilo que era maldição, lá na cruz, o Senhor transformou em bênção. Porque a Bíblia diz que Jesus tem poder para transformar maldição em bênção. Então Jesus se fez maldição para nos resgatar da maldição, se fazendo Ele próprio maldição por nós. Então Paulo fala aqui que tinha uma dívida muito grande. Satanás não queria ouro nem prata, ele queria sangue, mas tinha que ser um sangue real, um sangue perfeito. Então Pedro, o líder da igreja primitiva, disse: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o sangue de Jesus Cristo. Só quem tem glória da glória, só quem tem aleluia da aleluia, e só quem crê nisso dá uma salva de palmas até o capeta ficar endemoniado lá no inferno. O sangue da eterna aliança. Então, o autor fala do triunfo de Cristo. E Paulo aqui diz assim: eu preciso às vezes dar uma observada, porque às vezes me foge. Mas tendo cancelado o escrito de dívida que havia entre nós e contra nós, e que nos era prejudicial, diz aqui em Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15, era-nos prejudicial, e diz que constava de ordenanças, e diz que Jesus removeu inteiramente, encravando na cruz. Isso quer dizer que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para mim, para você, que é lavado no sangue de Jesus, aleluia, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele diz: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus Cristo, pelo sangue da eterna aliança, o grande pastor das ovelhas. E olhe, amados irmãos, antes de continuar o versículo, quer dizer que o pastor das ovelhas é Jesus. Na minha igreja, algumas pessoas saíram, e aí então alguém me perguntou um dia: pastor, você não fica nervoso disso? Eu disse: eu não tenho ovelha nenhuma, as ovelhas não são minhas, as ovelhas são do Senhor, e aonde o pasto estiver melhor, que vão comer lá. Se o pasto de alguns não está bom, então que vão comer lá, e se foram para lá é porque está melhor lá.
E eu quero dizer para você que o grande pastor das ovelhas, que deu a vida pelas ovelhas, não fui eu, não foi o pastor Antônio, nem o pastor Elias, foi Jesus Cristo. Ele é o grande pastor das ovelhas. Mas então, quando fala em cravando na cruz, podemos dizer que aquela madeira, aquele madeiro poderia salvar? Não. A madeira em si não tem poder para salvar. A palavra da cruz que está ali é Jesus, o verbo, a palavra que se fez carne e se dependurou no madeiro. Ele é a palavra da cruz, o verbo que se fez carne, que tomou a forma humana e que foi crucificado naquela cruz. Então ele, a palavra da cruz, pode ser loucura para as pessoas que não creem, mas para mim, Jesus Cristo é o Salvador do mundo. E é isto que o autor do livro de Hebreus apresenta, Jesus como Salvador do mundo. Mas, acima de tudo, o autor do livro de Hebreus, que é desconhecido, fala que ele nos deu a vida eterna, fazendo cumprir-se a palavra de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Dão glória a Deus aí. Estou crendo que este autor do livro de Hebreus quis se aprofundar muito sobre a obra da redenção. E o que Jesus fez, não somente os 3 anos de ministério, salvando, curando, libertando, ressuscitando, purificando leprosos, transformando água em vinho, multiplicando 5 pães e 2 peixes, mas também o que ele fez na cruz, mas não só o que ele fez nos 3 anos na cruz, mas também o que ele fez nos 3 dias de silêncio que houve depois da morte de Jesus. Todos pensam que ali no Calvário seria o fim e que estavam matando a Jesus, mas eu quero dizer que ninguém matou Jesus. Jesus deu sua vida por você. Jesus deu a sua vida por mim. E a Bíblia diz que ele falou: ninguém tem poder para tirar a minha vida. Eu a dou, tenho poder para dá-la e tomá-la de volta. Então, ninguém matou Jesus. Ele deu sua vida porque ele quis, porque ele tem autoridade para dar e tomar de volta. E então, quando ele vai para o túmulo, nesses dias do túmulo, nesses dias de silêncio, talvez alguém diga: cessou tudo? Não, foi aí que Jesus fez a grande obra de consumação do Calvário, porque ele desce nas mansões do inferno para tomar da mão do detentor do poder sobre você e mim, que tinha poder sobre você e mim. Ele desceu lá para consumar, e diz a Bíblia que ele desceu ao inferno. E quando nós lemos a Bíblia, o apóstolo João, na pequena ilha de Pátimos, uma ilha grega, 97 quilômetros ao sul do oeste, ali, e também a 55 quilômetros da costa ocidental da Turquia, na Ásia Menor, naquela pequena ilha, ele tem uma revelação do que aconteceu quando Jesus desceu ao inferno. O que aconteceu? Ele diz: eu estava na ilha de Pátimos por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo que vês escreve em livro e manda as 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Diz ele: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado ouvi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros semelhante ao Filho do Homem, vestido de vestiduras brancas, cingido ao peito com uma cinta de ouro, cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo,
E diz que da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, Velho e Novo Testamento, que corta no Velho e no Novo. Seus pés reluzentes como de latão, e tinha ele o rosto como o sol do meio-dia. Então João diz: quando eu vi, caía a seus pés como morto. E de fato ele morreu mesmo, porque ele viu a santidade de Jesus, a glória de Jesus, a santidade, a perfeição de Jesus, a luz que irradiou. E a Bíblia diz que ninguém viu a Deus e viveu. Ele morreu mesmo. E a Bíblia diz que Jesus se encaminha para ele e diz o seguinte: João, não temas. E tomou pela mão e o ressuscitou e levantou e disse: eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. E ao terceiro dia ressuscitou com poder e grande glória. Agora Jesus não está mais na cruz, Jesus não está mais no túmulo, mas aonde está Jesus? Aqui na terceira igreja, vivo, ressuscitado gloriosamente pelo poder do Espírito. Então ele escreve aqui, ele diz o seguinte: ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, para que vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para que experimenteis o que seja da vontade de Deus. E diz aqui ele assim: olha, para que experimenteis o que seja bom e agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para sempre. Meus amados irmãos, esta manhã aqui, quando ao falar do triunfo de Cristo, eu tenho que dizer: o triunfo de Cristo, a vitória de Cristo, é a vitória do pastor Antônio. Por esses 75 anos de vida aqui. Lembro-me quando começamos aqui em cima, não lembro bem aqui o nome da rua, mas era um localzinho pequeno, e nós começamos ali, ainda era a congregação da terceira igreja, e eu vim várias vezes pregar aqui. Na época eu nem carro tinha, nem uma bicicleta eu tinha. Eu vinha de ônibus de Ponta Grossa e pregava na quarta-feira e fazia um trabalho de tarde da bênção, e assim foi por 3 ou 4 meses, acho que 6 meses, né, pastor Antônio? E aí eu cheguei para o Ervatim e disse: Ervatim, eu tenho uma pessoa que pode assumir aquele trabalho. E eu disse para o Ervatim: o pastor Antônio, ele é uma bênção, ele vai assumir aquele trabalho e vai fazer um grande trabalho. E aí, então, o pastor Evatim prontamente pediu para São Paulo a nomeação. E já faz quantos anos que está aqui, pastor Antônio? Uns 30, 40 anos quase. 30 e o quê? 36. 36 anos que ele está aqui. Construiu a igreja, fez um trabalho maravilhoso. Reconheço a sua unção, reconheço o seu ministério, e aqui ele fez um trabalho maravilhoso, ganhando almas, curando enfermos, orando e jejuando, porque é um homem de oração, de jejum, conheço muito bem. Eu sou um homem de jejum e de oração. Este também é um homem de jejum e de oração. Um homem que visita, que ora, que jejua, que prega, e sempre temente a Deus, cuidando pelo seu nome, honrando a igreja, os compromissos da igreja, cuidando, pastoreando. Eu posso dizer também que o Senhor também está triunfando neste lugar. Triunfo de Cristo é o meu. A vitória de Cristo é minha. A vitória de Cristo é tua. Porque você
é um homem de Deus. Eu digo assim, outro dia eu preguei num lugar aí, eu falei, nós temos que ter 4 vertentes importantes. Nós temos que ser honrado por Deus, temos que ser reconhecido pelos anjos, temos que ser respeitado pelos homens e temos que ser temido pelos demônios. Por quê? Porque isto é o ministério de um pastor. Ser honrado por Deus, reconhecido pelos anjos, respeitado pelos homens e temido pelos demônios. Isso Jesus nos deu. Deu para ele, deu para mim, deu para os pastores. Então, eu posso dizer que o triunfo de Cristo na cruz do Calvário vem trazer também a vitória, o triunfo do pastor Antônio nestes 75 anos de vida. 75 anos de vida bem vivido. Ao lado da pastora Marta, sempre fazendo o melhor para agradar a Deus. Quando eu cheguei aqui, eu olhei para a igreja, tão ornamentada, tão bonitinho. E o pastor Elias comentou que som maravilhoso aqui, né? Disse, tudo é bom aqui. E o melhor é Jesus. Aqui eu sou bom, você é bom, nós somos bons, vós sois bons, eles são bons. Mas o melhor é Jesus Cristo. Quem pode crer nisso? Aleluia! Aqui tem Jesus. Aqui tem Jesus. A presença de Jesus. Portanto, que é bom estarmos aqui. E agora, eu tenho que dizer, não existe outro lugar melhor que não a casa de Deus. Está vendo os olhinhos da Cileide, quando cantava aqui Sem Ovelhas, ela estava jubilando ali, quase que chorando, né? Porque são hinos quadrangulares e antigos, né? Que nos faz lembrar. O Mateus, então, hoje, encheu meu coração de alegria. Quando eu aposentar mesmo, que eu entregue à igreja, eu vou vir congregar aqui. Ele diz, olha, parece que sou eu ali. Porque não canto outros hinos, não sei antigo, né? E quando eu puxo a minha violinha lá para cantar os hinos antigos, os jovens já ficam. Chegou Matusalém. Mas não, irmãos, esses hinos enchem a gente de alegria. Então, pastor Antônio e a toda a equipe que tem que parabenizar, né? O Mateus também, que ele é teu Arão, né? E o Ur, quem que é o Ur aí? A pastora Mar. Um segura o braço esquerdo e direito. Então, eu tenho que dizer, o triunfo de Cristo, a vitória de Cristo, é a vitória também do pastor Antônio. Porque nesses 75 anos que ele está completando aqui, eu até achei interessante que colocaram a caricatura dele, que era bem feito. Quem é o pintor que fez isso aí, o desenhista? Bom também, né? Era bem igualzinho, hein, pastor? Bem igualzinho. Até que o senhor ficou mais novo ali. É mais bonito, né? Bom, depois de falar essas coisas, finalizando aqui, eu tenho que dizer que a vitória, o triunfo de Cristo é a minha vitória. Portanto, que ele chegou a escrever dizendo, eu venci e vós vencereis. Eu sou vitorioso e vocês também. Porque vocês receberam a vitória na cruz do Calvário, aqui, na ressurreição, confirmação da vitória de Cristo. Foi a ressurreição, o triunfo de Cristo ao terceiro dia. E aqui a nossa alegria, satisfação de dizer que todas as vitórias que o pastor Antônio conquistou nesta cidade, aqui nessa igreja, foi graças ao homem do Calvário. Porque ele venceu, deu autoridade ao pastor Antônio, a mim, a nós, para vencer. Então, eu quero só parabenizar. E, se me permite, orar também por ele. É isso?
convidar o pastor Antônio para nós fazer. Pastor Elias também, por gentileza. Vamos junto com você e ele, vamos fazer uma oração junto aqui. E toda a igreja se colocar em pé. Entendeu que a vitória de Jesus, a nossa vitória. Ah, sim. Ele está fora do centro. Ele é que nem eu, ele vai arrumando tudo. Às vezes a minha filha puxa a mesa para lá, eu puxo para cá. Ela põe um vazio, põe para cá. É isso aí. Viu? Não vou perguntar quantos anos tem, porque já foi revelado, né? O mistério foi revelado. Vamos estender a mão aqui para frente. O pastor Elias está abraçando ele. E nós vamos orar. Pai querido, o Senhor conhece a nossa natureza humana. O Senhor conhece a nossa vida. E o Senhor conhece a vida do teu servo, pastor Antônio, que hoje, aqui com alegria, sua igreja reunida nesta manhã fria, mas que vieram para adorar o Senhor e prestigiar este homem de Deus, que completa 75 anos de vida. Que esta data tão significativa e importante se repita por muitos e muitos anos. Fortalece os ossos, fortalece a carne, os nervos, o sangue, a pele, a mente, a alma, o espírito. Fortalece fisicamente, fortalece espiritualmente e mentalmente. Continua abençoando, usando o teu servo nas tuas mãos, poderosamente, e que ele seja abençoado. Lembramos da sua esposa, pastora Marta, que ao lado dele tem sido uma adjuntora, uma mulher forte, mulher virtuosa, que tem ajudado neste ministério. O sucesso dele, a vitória dele, depende também muito da sua esposa, que tem estado sempre aos pés de Cristo, orando, pedindo misericórdia, piedade, clemência e compaixão. Abençoa o teu servo, renova as forças físicas, renova as forças espirituais, renova as forças mentais, intelectuais, e que ele seja a bênção, abençoado e abençoador, porque nós assim declaramos, determinamos, ministramos, liberamos e profetizamos a bênção de Deus para a sua vida, agora e para sempre. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo quanto tem dado e feito o teu servo. Mas continua abençoando e sempre ao lado dele para ajudá-lo em todos os sentidos, aspectos e ponto de vista de sua vida. Que ele seja bem-sucedido para a glória do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora uma salva de palmas para Jesus. Parabéns.